Olá, galera. Sejam todos bem-vindos, ao nosso retorno, tá? Da nossa aula de matemática, tá? Então, vamos retomar aqui as nossas aulas de matemática. E para começar, hoje o nosso tema da aula, vamos retomar as ideias de razão e proporção, tá? Então, vamos estudar nosso capítulo sobre razão e proporção. E nessa aula de hoje, especificamente, vamos saber o que seria a razão, tá? Então, vamos lá. Os conceitos de razão e proporção estão ligados ao quociente. A razão é o quociente de dois números. E a proporção é a igualdade entre duas razões. Então, especificamente aqui, a razão é o que? É o quociente de dois números. O que seria o quociente, né? Seria o resultado, certo? Vocês vão estar entendendo mais na frente, tá? A razão é o quociente entre dois números e a proporção é a igualdade entre duas razões. Eu deixei isso aqui destacado para que vocês possam estar sempre lembrando disso, tá? Mas nessa aula vamos focar nessa parte aqui, ó, que a razão é o quociente entre dois números, certo? Na matemática, a razão estabelece uma comparação entre duas grandezas, sendo o coeficiente entre dois números, tá? Note que a razão está relacionada com a operação da divisão. Então, a razão nada mais é do que a operação na qual é a divisão de dois números, certo? E como foi dito aqui, essa razão, ela sempre vai comparar duas grandezas, tá? Ó, atenção! Para você encontrar a razão entre duas grandezas, as unidades de medida terão que ser a mesma. Então, essas unidades terão que ser as mesmas, não pode ser diferente, certo? Para quê? Para a gente poder encontrar a razão entre duas grandezas, certo? Isso é uma observação bastante importante. A divisão é uma das 4 operações fundamentais da matemática, tá? A divisão pode ser representada da seguinte forma. Eu trouxe aqui para vocês estarem relembrando, tá? Essa operação que é a divisão. Ó, ela pode ser algoritmo da divisão. Então, vamos lá. Aqui eu tenho A, B, C, D. Quem é o A? O A é o dividendo, tá? O B é o divisor. O C é o resto e o D é o quociente. Então, para nós, vai equivaler o quê? Estamos dando razão. O quociente, ou seja, o resultado da divisão, certo? Ó, exemplo, 9 dividido por 3. Quem é o 9? 9 é o que vai dividir, é o dividendo que vai dividir o 3, que é o divisor. 9 dividido por 3 dá quanto? 3. Por quê? 3 vezes 3, 9. Então, para 9, 0. Então, o 9 é o dividendo, o 3 é o divisor, o 0 é o resto, tá? Porque tem resto 0. E o 3, que é o nosso resultado, é o quociente. Então, a razão de 9 para 3 é 3, certo? Algoritmo fundamental da divisão. Então, aqui é outro tipo de divisão, tá? Quando A é igual a B, que multiplica D mais C. Ou seja, quando o dividendo é igual ao divisor, que multiplica o quociente, que soma com o resto, certo? Por exemplo, eu tenho 9, que é o meu dividendo, ele é igual a 3 vezes 3 mais zeros. Isso aqui é outro tipo de operação que envolve divisão, tá? Divisão horizontal exata, ou seja, a gente pode também estar dividindo dessa maneira, ó. A dividido por B, que é D. Ou seja, exemplo aqui. 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Então, outro modelo de divisão, certo? É a divisão horizontal exata. Fração, em forma de fração, né? O A é quem? É o numerador. O B é o denominador, ou seja, o numerador é o dividendo. O B, que é o denominador, é o divisor. E o D, que é o resultado aqui, ó, é o nosso quociente. Exemplo, 9 dividido por 3 é igual a 3. Então, é outro tipo de divisão, que é em forma de fração. Ó, observe que a terceira representação da divisão é a fração, tá? Essa aqui.
que também pode ser considerada como quociente entre dois números. Quando isso acontece, a fração o quê? Uma razão. Ou seja, dessa maneira, esse tipo aqui é que o quociente entre dois números, né? É a razão, ou seja, a razão é o quê? É o quociente entre dois números, tá? Então, é o resultado desses dois números. Ó, então, razão é o quociente entre dois números, tá? Bem destacado isso aqui para você estar sempre relembrando. Para poder compreender melhor esse conceito, acompanhe o exemplo abaixo. Ó, em uma sala de aula com 50 alunos, 30 são meninos e 20 são meninas. Determine as razões descritas abaixo. A razão entre o número de meninas e a quantidade total de alunos. Então, o número de meninas é quanto? 20. Total de aluno, 50. Então, a razão entre esses dois números é dado pelo quociente, que é uma divisão representada como uma fração. Então, como é que a gente vai encontrar a razão do número de menino com a quantidade de aluno? 20 dividido por 50, que equivale a conta a 0,4. Ou seja, quem é a razão? A razão é dada pelo quociente, ou seja, que é a divisão representada em forma de fração. Então, a razão sempre vai aparecer em forma de fração, na maioria das vezes. Então, quem é a nossa razão? 0,4. A razão entre o número de menino e a quantidade total de aluno. A mesma coisa, ó, pega o total de menino, que é 30, divide por 50, deu quanto? 0,6. Então, a razão é 0,6, certo? Então, aqui eu trouxe um resumo de maneira bem... com todos os elementos possíveis para que vocês possam estar entendendo o que é uma razão, certo? E deixo aqui mais dois links para vocês e a página com as questões para vocês estarem fazendo, ok? Obrigada. Até a próxima aula.